ver o ministério crescendo. Trago um abraço no nosso santo, de toda a igreja, Ministério Adorai. E temos uma palavra de Deus para vocês nessa noite. Mas antes de para vocês, para nós. Com tudo isso, gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o apóstolo João, outra hora conhecido como Filho do Trovão. Você já imaginou uma pessoa que é conhecida como Filha do Trovão ou Filho do Trovão? Bravo, nervoso, ao ponto de chegar a Jesus num dos encontros e João falar assim: o Senhor quer que nós estendamos as mãos e oremos para que eles morram? Mas no final da sua vida, João vai ser conhecido não como Filho do Trovão, mas como o apóstolo do amor. Já tem uma profecia nessa noite para a tua vida. Aonde tem trovão, onde tem raios, onde tem tempestades, onde tem ventos, vai haver amor, paz e tranquilidade. Então o livro é de João, né? O Evangelho de João, capítulo 6 e versículo de número 20. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 20. Assim está escrita a palavra do Senhor, João capítulo 6, versículo 20. Porém Jesus disse: sou eu, não temas. Sempre adorando ao Senhor, glorificando este nome, este Jesus que é maravilhoso. E nesta noite, este versículo é o início para um sermão, pregação, mas diria um conselho para você que me escuta. Amém? Aonde Jesus chegou, Jesus operou sinais, maravilhas e prodígios. Aonde Jesus está, coisas novas acontecem. Se Jesus está na tua casa, obrigatoriamente a tua casa terá paz, milagres e provisão. Aleluia! Pastor, mas não é isso que eu estou vivendo. Jesus disse em João 16,33: no mundo tereis aflição, mas tende. Houve um pastor aqui que trouxe uma brilhante saudação, ao qual ele diz: esforça-te. Repita comigo: bom ânimo, é igual a esforço. Agora, esforço de quem? Repita: meu. Então, mediante o teu esforço, bom ânimo, você vai vencer o mundo. Mas o problema é que muitos querem vencer o mundo de uma maneira que Jesus não ensinou. Muitos querem vencer o mundo fofocando para subir no emprego. Eu já fui funcionário público municipal. Imagino como deva ser se há algum aqui ou alguém estadual ou federal. Na empresa privada é pior ainda. Muitos querem subir o mundo trapaceando. O mundo de hoje em dia não mudou muito do mundo de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve nessa terra. O homem continua sendo o mesmo. Em tempos em que devíamos estar focados naquilo que pode mudar a nossa história, muitos estão focados em vencer o mundo, mas não o mundo espiritual. Hoje eu trago uma palavra que vem do trono de Deus para vocês. Amém. Ou melhor dizendo, vem dos céus para a terra. Porque nada que vem da terra para a terra pode mudar a tua história. Você pode dizer e chegar, e nós falamos um pouco, ou ouvimos um pouco sobre cura, medicação, libertação, e falar assim: eu sou viciado em drogas, e possa haver uma casa de recuperação que vai te tratar paliativamente. Pode ter um médico que vai tratar o teu vício, vai tratar a doença, mas com certeza o único que pode mudar, entenda, não é da terra para a terra, não é do médico para você, não é do advogado para você, não é do juiz humano para você, mas é daquele ao qual o escritor da carta de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele, é para Ele, é dele, é Ele que muda, é a palavra dele. O advogado fala que ganha, mas no final às vezes não ganha. Mas a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ela diz assim: que nós temos um advogado fiel e justo, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu estou sentindo ele aqui nesta noite. Então, conforme eu estava dizendo na introdução deste sermão, aonde Jesus está, coisas novas acontecem. É por isso que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e as coisas novas vão chegar. Então eu comecei essa pregação, pastor Raimundo, dizendo que aonde Jesus Cristo chega, acontecem coisas novas. Se aonde ele chega acontecem coisas novas, meu Deus do céu. Jesus chegou e andava numa rua, viu 3 homens, falou: sigam-no. Eles seguiram. Ele chegou, pediu um barco emprestado, pregou, e muitas pessoas largaram de pescar. Milagres eram feitos no mar, na praia, nas sinagogas. Ele falava e fala até hoje para homens: te farei pescadores de homens e de mulheres, de multidões. Eu não estou pregando para poucas ou para qualquer pessoa. Eu prego para homens e mulheres, e que neste lugar o menor será líder de uma grande nação. Começa a preparar para a tua segunda, terceira, quarta geração de discípulos. Deus me trouxe aqui, então hoje é dia 12 de dezembro, dia do discipulador. Eu quero parabenizar você que entregou a tua vida para discipular, para seguir aquilo que ninguém fez melhor do que Jesus. E Jesus, aonde chegou, ele trouxe discipulado. Discipulado é ensinamentos. Aonde chegou, ele fez milagres. Agora imagina, se ele chegar na feira central de Três Lagoas, se ele chegar nessa praça linda, não vai acontecer coisas novas? Agora, Paulo está dizendo em 2 Coríntios, pastor Elisângela, capítulo 5, versículo 17, pastores que me escutam, ele está dizendo: se alguém está em Cristo. Foi dito aqui que Jesus mora em nós, Deus mora em nós através do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar: você crê nessa profecia que foi levantada há 2000 anos atrás, quando Jesus está sendo assunto aos céus? Imagine, o meu líder está indo embora, as pessoas estão olhando atônitas, estão olhando até, eu vou dizer dessa maneira, escandalizadas, porque aquele que cura, aquele que ressuscita, aquele ao qual o autor Lucas vai dizer no capítulo 1, versículo 37, que para ele, para Deus, nada é impossível, está subindo. Que será de nós? E os anjos vão dizer: ficai preparados. E Jesus vai dizer: eu vos enviarei outro em meu lugar, outro que vos farão testemunhas em Jerusalém, em Judá, em Samaria e nos confins da terra. Eu morarei em vocês, mas para isso precisa de alguém aqui nesta noite querer. Precisa de alguém aqui nesta noite falar: mora em mim, Espírito Santo. Imagina se Jesus morar em você. Se aonde ele chega acontecem coisas novas, e se ele morar em você? Aleluia. O novo de Deus vai chegar na tua história. Eu creio, Senhor. Em tempos de focos perdidos, nem sei se está certa essa frase, inverti. Em tempos em que perdemos o foco, a igreja de Jesus perdeu o foco. Como foi dito, shows. Agora a moda vai ser culto da virada. Depois do culto da virada vai ser, não, antes é o Natal. A Bíblia nem diz qual foi o dia que Jesus nasceu. Não vou trazer doutrina, eu liberei o povo para comemorar lá na nossa ministério. Comemora, acende luzinha, faz tudo, mas saiba que a Bíblia manda comemorar a morte. Porque foi a morte dele que me deu vida. Foi a cruz que me deu ressurreição de sonhos. Foi a morte dele que venceu o diabo. Foi através da morte dele que ele desceu ao centro da terra, nos confins, e pisou a cabeça de Satanás, para que 2026 anos, 25 anos depois, ainda tivesse homens e mulheres que levantam as mãos e creem que o novo de Deus ainda vai acontecer na história da humanidade. Aleluia! Temos que entender
qual é a função do Evangelho. Não sou contra eventos, não sou contra shows, não sou contra campanha, e não sou contra comemorar, porque nós somos um povo alegre, mas esquecemos do que Deus realmente, do que Jesus realmente veio fazer para nós. É verdade, Senhor. E por causa disso nos colocamos em tempestades. Por causa disso temos cristãos com problemas que não eram para ser passados. Pastor, o senhor acabou de dizer que João 16,33 diz que no mundo tereis aflições. Entenda bem, as aflições que nós temos que ter são para vencer. Nós nascemos para servir e adorar a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A queda de Satanás gerou no coração de Deus a necessidade de criar um outro ser com livre arbítrio para adorá-lo, ao ponto de Jesus chegar em um texto que foi lido aqui, João capítulo 4, para uma mulher samaritana que tinha muitas dúvidas. Qual eram as dúvidas da mulher samaritana? Eu adoro lá ou eu adoro aqui? Eu adoro no templo ou eu adoro no monte? E Jesus olha e diz para ela: chegará o tempo em que vocês não precisarão adorar nem lá, nem aqui, nem no templo, nem no monte, mas adorarão em espírito e em verdade, porque é esses que Deus procura. Eu creio que nesta noite, aqui no Osmar Dutra, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Ele está encontrando aquele e aquela que adora em espírito e em verdade. Então levanta a mão e começa a adorar, porque Deus vai mudar a história de homens e mulheres nesta noite. O fato é que, devido a perdermos o foco, entramos em tempestades. É verdade. Tempestades que não foram feitas para nós vivermos, que nós fomos criados para adorar a Ele. Aleluia. Nós somos criados para adorar a Ele, para louvá-lo. É por isso que Paulo diz: para Ele, por Ele, para Ele são todas as, quer visíveis, invisíveis, reais e surreais. Ele está aqui. Será que você pode adorar esta noite? Pastor, eu não estou vendo, mas pode sentir. Pastor, eu não estou ouvindo, mas Deus pode falar a qualquer momento com você nesta noite. Entramos em tempestades. Pastor, mas no mundo tereis aflição. Você sabe qual que é a aflição que nós teríamos que ter? Não é essa aflição do emprego faltando, não é essa aflição da porta fechando, não é essa aflição da fartura ou da falta da prosperidade ou da falta dela. É isso que eu quero dizer. Repita comigo: a única coisa que pode me afligir é o diabo, mas ele já foi derrotado. É por isso que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não há ninguém com tanta perspicácia ou com tanta perseverança como Satanás. Ele sabe que se você usar a tua fé, você vence, mas ele tenta. Ele sabe que se você decretar a derrota dele no nome de Jesus, ele tem que sair deste quarto, desta prisão, desta cadeia, deste marido, desta esposa que não serve a Deus ainda, deste vício, deste pecado oculto no celular. Ele tem que sair, mas a decisão é minha de declarar. Eu sei que eu tenho, mas era essa. Mas hoje vivemos aflições que não éramos para viver. Concorda? Aflições do casamento não é para viver. Pastor, por quê? Porque a minha casa obrigatoriamente tem que ser um reflexo do céu. Aleluia. Olha bem, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus cria a terra e os céus? Não. Deus cria os céus e para que os céus seja a diretriz, a primícia do que vai acontecer na terra. Então a terra tem que ser um reflexo dos céus. Logo, se a terra tem que ser um reflexo do céu, é por isso que Jesus ora: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim, na onde? Na terra ou no céu? Os céus. Então repita comigo, a minha casa. Aponta a mão para a tua casa nessa noite. E a minha casa será um reflexo dos céus. Abre as mãos que eu vou profetizar nessa noite. Oh, aleluia. Rabassure canta. Oh, glória, aleluia. A tua casa será um pedacinho do céu. Eu creio. Pessoas que passaram lá essa semana e disseram: é um inferno, é panela batendo todo dia, é esposo brigando com a esposa, e os filhos querendo ir embora, tem filho fugindo para a casa dos outros para não ficar dentro da casa. A partir de hoje, toma posse da tua vitória, porque essas pessoas vão dizer: a casa deste homem, desta mulher, eu não sei o que aconteceu, é um pedacinho dos céus. E você vai bater no peito e vai dizer: eu conheci o Deus que traz coisas novas. Se for para aplaudir, aplauda melhor para Ele, não para mim. É porque é Ele que muda as... Então entendemos que a tempestade que nós pegamos, como diria meu finado pai, pegamos o chifre do boi com a mão. Olha para o irmão do teu lado, diz assim: por que você, sabendo de tudo isso, ainda pega um problema com a tua mão? Aí eu respondi assim: eu não vou pegar mais. Faz assim, ó, pega a mão assim, ó, faz assim, eu jogo o problema fora e pisa no problema, levanta a mão e fala: eu recebo o novo de Deus. Só que recebe o novo de Deus, pelo amor de Deus, abre a boca e glorifica a igreja. Deus hoje traz uma mensagem de novidade. Aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Deus, Israel, aleluia. Perdemos o foco. Estamos mais interessados no CPF de que alguém vai revelar do que da palavra. É verdade. Estamos mais interessados se o pastor veio de gravata ou não, se o terno ornou com o sapato, se o pastor veio de moto ou de carro, se quem vai pregar é o fulano de tal ou o apóstolo tal. Estamos mais interessados se o culto da virada vai vir alguém de fora, e perdemos o foco, que ainda é dobrar o joelho, levantar a mão e clamar, clamar, clamar. É por isso que Jeremias diz: clama-te a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É por isso que temos, pastor, uma geração fraca, que contenta-se em escutar o que sabe. É verdade. Porque o meu CPF eu sei. Eu não venho na igreja para escutar o meu CPF. Eu não venho na igreja para escutar o meu nome. Eu venho na igreja para escutar algo e clamar por algo que será revelado, que é grande e oculto, que ninguém sabe. É isto que Deus tem para a tua história. É isso que Deus tem para a tua casa. É isso que Deus tem para o teu casamento. Coisas grandes, ocultas, que ninguém sabe. Aleluia. É por isso que ele fala através do profeta Isaías: te darei os tesouros escondidos. Aleluia. Deus tem tesouros escondidos. Oh, Deus. Mas perdemos o foco. Se você chegar e falar: hoje tem um culto na rua Lucas, a pessoa não tá bom, é legal. Agora chega e fala: você sabia, fulano? A pessoa: peraí que eu vou buscar uma coca. Sim. Satanás usou de estratégia e a igreja perdeu o foco e pegou tempestades. Alguns tipos de tempestade. Repita comigo: primeira tempestade, a que me coloca. Segunda tempestade, a que eu me coloco. Terceira tempestade, a que Jesus permitiu passar. Agora repita comigo: para todas elas, abre as mãos. Jesus diz: sou eu, não temas. Você vai passar a tempestade. A primeira tempestade, quem se colocou foi o povo. Temos muitas tempestades na Bíblia, mas eu vou falar dessas três. Começo aqui a pregar, mas já estou terminando. Preguei isso tudo para falar para você que tem pessoas aqui nessa noite, que a tempestade vai passar. Eu creio, Senhor. Aleluia. Deus,
Para alguns já valeu, mas para quem não valeu, eu vou repetir. A tempestade vai passar. Glória a Deus. E se você não passou pela tempestade, levanta a mão e glorifica a Deus, porque você ainda não chegou, nem queira passar. Mas se você está passando na tempestade, a tempestade vai passar. A primeira tempestade é aquela que nós nos colocamos. No livro de Gênesis, se eu não me engano, capítulo 6, né, pastor? Em diante, vai dizer sobre a história de um homem chamado Noé. Noé em hebraico. Noé era um homem com qualidades. Quais eram as qualidades de Noé? Justo, reto, andava com Deus, temente a Deus. Poderia porventura um homem com essas qualidades passar pela tempestade? Mas a humanidade, o ser humano, e num contexto geral, procurou a tempestade. Pastor, e como eu procuro a tempestade? Quando eu minto. Pastor, quando eu procuro a tempestade? Quando eu fofoco. Pastor, quando eu procuro a tempestade? É de como, né? Quando eu julgo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7: não julgueis para não ser julgado, na mesma medida que você julgar, você será julgado. Mas Deus manda julgar com bom juízo também. Como que é julgar com bom juízo? O olhar de Cristo. E a Bíblia manda você julgar muito mais do que os outros. A Bíblia manda você julgar você mesmo. Quem é que toma ceia? Paulo está dizendo: julgue-se o homem a si mesmo. O problema é que nós paramos de olhar para Cristo e passamos a olhar para o lado, perdemos o foco. É verdade. Interessante é que Paulo, no final da sua vida, ele fala: eu sei que eu já estou perto, aleluia. Eu sei que Deus já está me chamando, você é ofertado em libação. Mas uma certeza eu tenho: eu mantive a fé, guardei a carreira, concluí o propósito, venci. Será que nós vamos poder falar? Porque uma pessoa, para falar isso, ela tem que falar: quanto a vocês eu não sei, mas eu, isso foi o que Paulo disse, prossigo para frente, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Para de olhar para o lado, para de olhar para trás, foca na vitória, é dele, é para ele, é ele que traz a vitória. Deus me trouxe hoje aqui para pregar novidade de vida. Aleluia, Deus. Jesus, ele olha para os discípulos e fala: olhai o exemplo da mulher de Ló. Quando eu olho para trás, eu procuro tempestade. O passado pode fazer alguma coisa por mim? Eu fui traficante, eu fui preso, eu estou dia 26 de junho de 2013, há quantos anos? 14 anos, 12 anos, de álcool e de drogas. Glória a Deus. Agora, por que eu vou olhar para trás? Algum dia a cocaína veio perguntar para o pastor Douglas: e aí, você está bem? É verdade. Por que eu vou olhar para o lado? Porque muitas pessoas te dão tapa quando você tem dinheiro na costa, meu amigo. Mas quando você fala: vou para a igreja, não quer vir. Quando você fala: vamos servir a Jesus, ou quando o dinheiro acaba, você fica sozinho, e é só o pastor, é só a pastora, é só o irmão que vai te ligar. Ou melhor, às vezes não é ele, mas Jesus vai descer dentro do teu quarto e vai falar: eu ainda me importo com você. Jesus está dizendo: não olhe para trás. O teu passado não pode mudar a tua história, o lado não pode mudar a tua história, nem o direito nem o esquerdo, mas o que está à tua frente, Jesus Cristo de Nazaré, ele muda a história, ele muda decreto e ele traz novidade de vida. É a tempestade que nós procuramos e depois ficamos com mimimi. Por que eu vivo essa tempestade? Tem gente que a gente nunca tem testemunho, só tem testemunho. Estou na prova. Tem um discípulo meu que eu não todo dia. E aí, como que você está? Estou na prova. Entenda que a prova só vai. Não, essa você tem que olhar para o irmão do teu lado e falar: entenda algo, mas fala bravo, assim, bravão. Entenda algo, a prova só acaba quando morrer. Eita Deus, agora tem um problema: você vai para o céu ou você vai para o inferno? Porque você pode ser aprovado ou reprovado. Aqui eu creio que só tem quem vai ser aprovado. Aleluia. Oh Deus, que maravilha. Tem tempestade que é nós que entramos. Deus que é. Deus olha para a terra e fala: me arrependi de criar essa raça.
não olha para mim, só olha para as fornicações, lascívias, obras da carne. Deus fala, vou acabar com a terra. Mas Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu estou conjecturando, viu? Pastor Raimundo, né? Pastor Raimundo são teólogos e pastor. Então eu estou conjecturando. Não está na Bíblia, né? Mas eu acredito. Deus fala para o Espírito Santo, Deus fala para os anjos, fala para Jesus, eu vou acabar com o mundo. O homem não me adora mais. Mas eu creio que de repente ele escuta assim, ó. Yeshua. Não, Yeshua não, eu pensei em Yahvé, né? Yahvé, Adonai, Baruch Rabá, Bexim, Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E Deus falando. Não, vamos adorando o Senhor na língua portuguesa, bem baixinho assim, eu vou acabar, vai adorando, eu vou acabar com a humanidade. Eu vou acabar, eu vou matar todo mundo. Peraí, eu estou escutando. Peraí, eu acho que eu não vou matar não, eu vou olhar. Deus olha e ele vê Noé adorando, e quando Deus vê Noé adorando, ele vê um homem reto, justo e temente a Deus. Quando Deus acha este homem, ele fala, eu tiro ele da tempestade. Eu não tiro o injusto, mas quem é justo, eu dou a receita. Deus desce na terra para te dar coisas novas. Aleluia. Se você entrou na tempestade, sai dela. Se você não entrou, ora, porque Deus vai te tirar. Deus vai te dar a receita. Porque quem é justo, reto e temente a Deus, Deus não fala através de profeta. Deus desce pessoalmente. Glória a Deus, aleluia. Eu vou acabar com a terra, mas você e a tua família será salva. Tem profecia para você nessa noite. Deus vai salvar a tua casa, a tua família, pela tua oração, pelo teu temor e pela tua justiça para com Deus. É para missionária que dirigiu o culto nesta noite. Deus vai mudar a história da tua casa, da tua família. O choro tem data marcada para terminar, e se houver choro, vai ser choro de alegria, assim diz o Senhor. Então entenda algo. Ele vai dar a receita aqui nesta noite. Ele desce e fala, você é justo. Eu ia acabar com a humanidade, não. Eu ia acabar, não. Mas não vou mais. Vou manter a chuva, porque o ímpio vai perecer, mas o justo vai viver. Tem que dar glória a Deus. O ímpio vai perecer, mas quem é justo vai viver. Quem é justo aqui nesta noite? Aleluia, Deus. Ele passa a arca. E até quem não era temente, até quem não era justo e até quem não era reto foi salvo. Noé e a sua família foi salva. A profecia vai se cumprir. Então, há tempestades que nós entramos. Agora, há tempestade, não, que os outros colocam. Há tempestade que nós procuramos e há tempestade que os outros colocam. A primeira tempestade que há no Novo Testamento foi a que você trouxe para essa igreja. Jesus chega e fala, entra e atravessa. Não, ele atravessa para o outro lado. Só que Jesus está no mar. Então entenda algo. Se foi ele que te colocou, pode ficar tranquilo. Ele vai com você. Tem tempestade que nós passamos para que entendermos que Jesus está conosco. Para testar a nossa fé, se cremos nele ou não. Porque crer na igreja é muito fácil. Crer com o bolso cheio é muito fácil. Crer viajando, passeando é muito fácil. Eu quero ver, crer e adorar em Deus de Cristo. Jesus ali, ele está descansando. Como o homem ele precisava de descansar. Agora hoje ele não precisa, hoje ele está em espírito de verdade. Aleluia. O problema é que nós perdemos o foco de novo. No barco perderam o foco. Porque se eles têm foco, o que eles vão dizer? Jesus está. Foi Jesus que mandou. Olhe bem, quem aqui crê que se Jesus der um decreto, ele vai cumprir? Aleluia, Deus. Eu creio. Será que vocês creem mesmo? Desculpa fazer essa pergunta, eu creio. Mas eu sou obrigado a fazer.
Então se prepare. Se não serve para você, você dá glória a Deus. Se serve, você dá glória a Deus do mesmo jeito. Pode falar? Eu vou falar do mesmo jeito, Deus está pedindo. Se você crê, por que você não muda? Oh, glória. É verdade. Se você crê, por que você reclama? Oh, glória. Se você crê, por que você quer desistir? Oh, Deus. Se você crê, por que você quer fechar o ponto, quer largar? Tem pessoas que falam assim, não, nem crente, mas eu quero ser. Agora eu vou ser desigrejado. Quem é desigrejado vai ser deselinizado, vai não ter céu também, nem sei qual é a palavra que usa. Quem é desigrejado não tem céu, porque aí quem vai subir é a igreja. Quem vai ser arrebatado é a igreja. Quem tem céu é quem está na igreja. Quem tem céu é quem não desiste. Aleluia, Deus. Você vai crer. Oh, glória. Por que você diz aí, o irmão não me deu paz do Senhor? E daí o que vai mudar a tua vida se o pastor Douglas te deu paz do Senhor na rua ou não? O que vai mudar a tua vida é se no dia do juízo Jesus olhar e falar, eu não te conheço. É verdade. Por que você está querendo? As tempestades nós entramos e não saímos se nós quisermos. Se aqueles homens soubessem que o decreto já tinha sido dado. Qual que era o decreto? Entrem no barco e cheguem do outro. Se Jesus falou, ele vai. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se minta. Êxodo capítulo 20. Ele vai dizer assim, eu sou um Deus, não fazer imagens, esculturas, não se ajoelhai perante outras imagens, não tem outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus zeloso, que zelo pela minha palavra. Êxodo 20, versículo 1 e 2, vai estar lá, lê lá. E lá está os 10 mandamentos também. Se ele falou, ele vai cumprir. Falaria eu e não cumpriria? Tem pelo menos 3 versículos no Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento, para Deus nada é impossível. E no Velho Testamento os dois são iguais. Haveria porventura algo demasiadamente difícil para Deus? Haveria porventura algo impossível para Deus? Cabe a nós tomarmos a atitude de Neemias. Neemias olha para as tempestades. Neemias olha para os perseguidores. Neemias olha para as afrontas. E Neemias diz: um homem como eu, porventura, desanimaria ou acovardaria? Repita comigo: um homem e uma mulher como eu, porventura, pararia de acreditar? Deus só tem vitória para quem é corajoso, porque o Espírito que habita em você é um espírito de coragem e não de covardia. Nesta noite eu levanto as mãos e repreendo em nome de Jesus todo espírito de covardia. Glória a Deus. Aleluia. Eles vão chamar o mestre. Aleluia, Senhor. Só chamam os líderes quando entram no problema. A gente fala para os jovens, não vai. Aí nasce o bebê, a barriga cresce, nasce o casamento, jovem demais. Pastor, e agora? Agora não tem mais jeito, eu sou contra o aborto. Agora cria vergonha na cara, pega a menina, arruma uma profissão. Ai, pastor, e agora? Agora é disciplina. Pastor, e agora? Com Deus ensina. Mas o problema é esse. Quando nós entramos, porque eles não eram para viver essa tempestade. Jesus colocou eles. Não foi nem que Jesus permitiu, Jesus colocou. Só que Jesus colocou com um decreto. Qual é o decreto que Jesus colocou? De vitória. Entra no barco e vai para o outro lado. O decreto já foi liberado sobre a tua vida, sobre a vida de vocês. Glória a Deus. O decreto é de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Apenas creia. Sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, 2 e 3? Que nós somos a carta de Cristo, não escrita com caneta ou com pena, o texto original com pena, mas escrita com sangue de Cristo. Aleluia a Deus. Então eu e você, nós somos uma carta em branco, onde as pessoas podem ler ou o diabo ou Deus. O que teus filhos leem de você? O que teus vizinhos leem de você? E o que a tua esposa lê de você? Deus ou Satanás? A Bíblia também vai e irá nos relatar que nós somos rodeados por uma nuvem de grande testemunho.
Qual que seria o melhor testemunho, pastor Raimundo? Jesus dormindo, descansando. Os seus discípulos olham para o vento e falam: Ele nos deu a ordem, pode baixar porque nós vamos chegar do outro lado no nome dele. Aleluia. Qual que seria o melhor testemunho? Esse ou o que está escrito na Bíblia? Entenda que Jesus tem autoridade para você dentro da tua casa. Você é essa carta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Repita: eu vou sair da tempestade, porque Ele já deu o decreto de Deus. E vamos terminar então lendo do capítulo 6, 16 até onde eu li, tá bom? E está escrito assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e entraram no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, meio metro, estádios não é meio metro é pouco, estádios é de 70 a 110 metros, então 3 quilômetros, tá? Viram Jesus andando e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temas. A tempestade que Deus permite. Deus não está no barco, Jesus não está no barco. Eles vão, o vento sobe, e o medo entra. Nessa noite eu quero encerrar essa pregação perguntando: se você tem medo, rejeita esse medo. A igreja perdeu o foco. A igreja nunca foi tão cheia de shows e eventos, mas tão vazia de Deus. É o que eu creio, e me perdoa se você não acredita, mas salvo 1% da população. Eu sou enfermeiro, salvo 1,75%, não nascemos para a depressão. Por que temos medo? Que queremos nos matar? A Bíblia fala a verdade ou mentira? Por que o ministério tem pesado tanto em nossas vidas? Ao ponto de pastores, nunca teve tantos pastores que se mataram, largam de mulheres e colocam a culpa no medo, na depressão. A Bíblia é verdade ou mentira? Na onde está escrito que a tristeza do Senhor é a nossa força? Está escrito que quando estamos fracos, somos fortes. Aleluia. Mas está escrito que a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia. Usamos muletas quando fomos chamados para usar a espada. Essa frase é minha Benita Ranova. Meu Deus. Usamos muletas quando deveríamos usar espada. Romanos 10,17: de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra. Aleluia. Eu creio que essa igreja é uma igreja de palavra. Eu sentei aqui, o que eu vi foi só palavra. Glória a Deus. Entenda algo. Se o teu pastor, e eu falo isso com muita liberdade, porque eu conheço o pastor Neto, eu sei o que ele prega. Se ele prega e essa palavra não te traz vida, te traz tristeza, algo está errado. Porque a palavra, ela traz vida, encorajamento e força, porque a palavra é espada, ela te gera fé. Aleluia. Agora temos que entender que tem pessoas que usam muleta. Repita comigo assim: eu estou jogando a muleta fora. A muleta E fora. faz assim, ó. Como assim, fica mais bonito. Glória a Deus. Você sabe o que é muleta, não? O que é a muleta? Pode falar. Não, espiritual. Olha que o irmão Neto fala assim: desculpa, pastor. Essa senhora já pegou alguma desculpa para mim, pede perdão. Você sabe qual que é a muleta? Doente. A dor de cabeça. A dor de cabeça só vem no dia do culto. Quem fala do dia do culto está lá no bar jogando sinuca.
Chama para um churrasco que a dor de cabeça sara na hora. Aqui é a escola dominical, pastor? Não. Lá é a escola de líderes. A mulher chega na escola de líder, não sei, o demônio entra em casa. Que demônio nada, é a muleta. É verdade. Misturada, pastor. Pastor, escuta isso. Não dá para trabalhar no som. Como que não dá para trabalhar no som? Por acaso, quando chega o som para a parte de baixo do corpo? É verdade. Como que não dá para ir doente na igreja? Quando o meu Jesus esteve na terra, entendo, ele está aqui nesta noite. Os doentes procuravam aonde ele estava, para que ele operando ninguém possa impedir. Aí ele, pastor, eu estou cheio de tempestade, cheio de problema. Não vem na igreja, usa a muleta. Eu vou jogar a muleta fora. A muleta só te coloca medo. A muleta só te coloca temor. Eles agora estão com a muleta. Estão no barco. A muleta ali para eles é o vento. A muleta é o balançar. Tem uma outra versão que diz que Jesus os olhava. Jesus está vendo a prova que você está passando. Jesus sabe da prova que você está passando. Jesus sabe do problema que você está enfrentando. Jesus sabe, moça de azul. Ele sabe de tudo que você tem sofrido, de tudo que você tem passado de dificuldade. Ele só permite para ver qual que é a nossa atitude. Qual vai ser a nossa decisão? Há alguns tipos de decisão, eu já estou terminando, que é parar de vir, desistir. Jesus nunca vai desistir de você, mas Ele nunca vai dar o primeiro passo. Parábola do filho. Jesus, Deus, é o Pai. O Pai não foi atrás, mas Ele preparou o anel, preparou a túnica e preparou a festa. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que aquele jovem fez? Largou a muleta. É verdade. Mas só que olha o que a Bíblia diz: caindo-se em si. Você vai esperar cair em si. Porque é isso que as pessoas veem. Vê que quando a muleta não serve mais para nada, ele tinha que comer lavagem. Aí a gente vê, puxa vida, já não tem emprego, já não tem saúde, já não tem mais nada, não tem mais prosperidade, agora eu vou voltar para Deus. Você vai deixar chegar nesse ponto? Se a igreja for arrebatada. Qual que era a muleta dos discípulos dentro do barco? Vento, tempestade, balancear. Eles nem tinham andado tanto. Andaram aproximadamente 2 km, 3,5 km, num lago que é chamado de mar. Entenda, mas não é um lago, não é um mar, é um lago de água salgada, chama-se lago de Tiberíades, mar da Galileia, de Genezaré. Toda vez que você está vendo esse lago, a nossa lagoa tem 2,5 km, não é isso? De circunferência, mas ela tem 1,7 de margem a margem, cortada no meio, né? Esse lago tinha o dobro da lagoa, não era tão grande assim. Eles nem tinham começado a caminhada. Você está reclamando de uma coisa que nem é tão grande assim. Às vezes foi uma pessoa que te feriu e nem é tão grande assim. Pastor, o senhor não foi ferido? Rapaz, nós que somos pastores somos feridos todo dia. Você vai ver pastor sozinho. Se você tem um chamado para Deus, se acostume a ser sozinho, apunhalado, julgado, acusado. Porque quem vai te consolar também não é quem te acusa. Quem vai te consolar é Deus. Aprendi com a esposa isso. Aí não adianta. Está no começo da caminhada e eles já estavam com medo. Hoje eu repreendo todo espírito de depressão, todo lexotan, todo diazepam vai ser tirado da tua vida e Jesus vai ser o motivo da tua alegria. Aleluia, eu creio, Deus. Uma pessoa com câncer demora mais tempo a morrer se ela é alegre. O que mata muitas das vezes não é o câncer, é a depressão. Medo. Então repita comigo: as minhas muletas só me fazem ter medo. Você já viu alguém que anda de muleta? Ele vê um buraco maior do que ele pode levar a muleta. Ele passa no buraco. Se ele anda, independente da muleta, ele consegue se levantar sozinho? Não, você precisa ajudar. Entenda algo para a tua vida.
deixe as muletas e perca o medo. Esta é a palavra. Eles ficaram com medo. Começaram a olhar fantasmas quando era Jesus. Outra coisa que a muleta te leva é a perder a fé em Jesus. Porque eles já tinham visto aquela cena, diferente, mas tinham visto. Olha bem o que eles tinham visto. Eles tinham visto Jesus olhar para o mar e falar: calma, e o mar ficar. Eles viram Jesus curar cegos, ressuscitar mortos. Mas agora, mediante o problema e a desculpa, eles nem veem Jesus. A igreja perde foco. A igreja não vê mais Jesus. A igreja agora vê teologia, apesar que é bom estudar, eu sou teólogo. A igreja vê tantas coisas, menos de Jesus. Por que você parou de orar para Jesus e começou a olhar o problema? É verdade. Isso vai ser explícito em Pedro. Pedro é o líder. Ele levanta e fala: se és tu, faça com que eu ande. Pedro começa a andar, está com foco, mas vem as ondas e ele afunda. Jesus pega a sua mão e o levanta. Repita para terminar essa conversação. Ele disse para mim não ter medo, mas eu reconheço que sem ele eu vou continuar afundando. Jesus fala: sou eu, não temos. Ele está dizendo nessa noite para você: sou eu, não temos. Pedro fala: então eu ando sozinho. Só que sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não perdoamos. Sozinho nós não temos força. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força. Então Jesus estende a mão. E outra vez eu conjecturo, né? Eu queria que ele olhe para Pedro e fala: você é corajoso, você tem atitude. Não sozinho são cristãos. Comigo você vai e volta. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Essa é a palavra que tem para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Que ela possa multiplicar, germinar o teu coração e possa te trazer confiança. Que a tua casa e o teu ministério receberão coisas novas. E o ano de 2025 será o ano da novidade do Senhor para a igreja Assembleia de Deus. Graça e reino. Deus está levantando uma multidão de discípulos. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né? Que Deus venha continuar falando no coração de cada irmão. Irmãos, antes de começar a pregar a palavra, ministrar a palavra, eu trabalhava à noite lá no aeroporto e eu li a Bíblia todinha, 2 vezes. Li a primeira vez, li a segunda vez. Quando eu terminei de ler a Bíblia, eu falei assim: esse negócio de dificuldade na vida do crente não existe não. Isso aqui escreveu na Bíblia, mas não tem não. Até que veio o problema, veio a tempestade. 2 meses de problema. Aí, está lá. Você está lendo, muitas das vezes você não acredita até o momento que você entra na tempestade. 2 meses. Primeiro mês, tormento, luta, prova. Quando foi no segundo mês, eu falei: Senhor, eu não vou orar para acabar, mas eu vou orar para que o Senhor me dê força para suportar. Aleluia. E ali, irmãos, foi como que Deus tivesse tirado com a mão, depois que acabou. E aí, isso faltava 1 semana para mim começar a ministrar a palavra lá no ministério que eu estava. E depois, né, irmão? Então, a prova vem, a luta vem. A dificuldade vem. E como que você vai passar por ela? Tá? Todos nós estamos sujeitos. É como o pastor pregou, né? Se você não entra por pernas próprias, alguém te empurra. Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós temos pai, mãe, irmãos, amigos, membros da igreja, e nós sofremos. Porque se o irmão sofre e você não sofre, é porque o amor já se esfriou. E nós somos assim, amém? E Deus continua abençoando muito. Eu queria dar esse testemunho, né? Porque falou muito ao meu coração ali, amém? Glória a Deus. Ele é muito desse testemunho como de tarde, né? Caindo aquela chuva, né? Vento. E a nossa irmã ligou para mim e falou: e agora? Está chovendo, não sei o quê. Eu falei: esquenta o coração, calma seu coração. Se continuar, a gente vê o que faz. Mas a obra é de
de Deus, não foi o que eu te falei? A obra é dele, ele se preocupa com a obra, nós vamos apenas caminhando, amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé. Vou pedir para o nosso. Ah, tá. Como que é o nome dele? Arthur, vem aqui na frente, o nosso irmão Suri. Vou pedir aqui para o nosso irmão, a nossa irmã Diaconisa, nosso pastor José, nossa irmã pastor Elisandro, nosso pastor Douglas, vem aqui na frente. Vamos orar por ela, vamos fazer uma corrente, um círculo de oração aqui. Irmãos, aqui fala, né? Por mais que a pessoa, mas a irmã veio no